Steve Jobs, as verdadeiras lições de liderança. Introdução. A saga é a narrativa simbólica da criação empresarial escrita em letras maiúsculas. Steve Jobs ajudou a fundar a Apple na garagem dos pais em 1976. Foi expulso da empresa em 1985, voltou para resgatá-la da beira da falência em 1997 e morreu em outubro de 2011, depois de tê-la transformado na companhia mais valiosa do mundo. Durante essa trajetória, ajudou a transformar 7 indústrias: computação pessoal, filmes de animação, música, telefones, tablets, lojas de varejo e publicação digital. Pertence, portanto, ao panteão dos maiores inovadores americanos, ao lado de Thomas Edison, Henry Ford, Walt Disney. Nenhum deles foi santo, mas no futuro distante, quando seu caráter tiver sido esquecido, a história guardará o registro de como cada um conseguiu aplicar imaginação à tecnologia e aos negócios. Nos meses que se passaram desde que minha biografia de Jobs foi lançada, inúmeros comentaristas tentaram tirar dela ensinamentos de administração. Alguns desses leitores foram muito perspicazes, mas outros tantos, especialmente aqueles que sem experiência em empreendimentos, prestaram atenção excessiva aos defeitos de personalidade do fundador da Apple. A essência de Jobs, a meu ver, é que sua personalidade era parte integrante do jeito como fazia negócios. Agia como se as regras normais não se aplicassem a ele, e a paixão, a intensidade e o exagero que trazia para a vida diária acabavam direcionados também para os produtos que fabricava. Em seu caso, petulância e impaciência sempre foram inseparáveis do perfeccionismo. Numa das suas últimas vezes, o vi depois de terminar de escrever o livro. Voltei a falar sobre sua tendência a ser bruto com as pessoas. Veja os resultados, ele respondeu. As pessoas com quem trabalho são brilhantes. Se sentissem mesmo massacradas, poderiam sair e conseguir um grande emprego em outro lugar, mas não saíram. E depois de uma breve pausa, disse num tom quase melancólico: e fizemos coisas incríveis. De fato, ele e a Apple alcançaram nos últimos 12 anos uma série de êxitos maiores do que os de qualquer outra empresa nos tempos modernos. iMac, iPod, iPod Nano, iTunes, MacBook, iPhone, iPad, os X-Lion, para não falar nos filmes da Pixar. E quando lutava contra a doença final, Jobs esteve cercado de um grupo intensamente leal e de colegas que o faziam inspirado. Durante anos, rodeado de uma esposa muito amorosa, da irmã, além dos 4 filhos. Acho, portanto, que era compreender as verdadeiras lições deixadas por Steve Jobs, é preciso dar uma olhada naquilo que ele de fato conseguiu. Certa vez lhe perguntei qual era a sua criação mais importante, esperando que ele respondesse iPad ou Macintosh. Nada disso. Segundo ele, foi a empresa Apple. Fundar uma companhia duradoura, disse ele, era ao mesmo tempo mais difícil e mais importante do que criar um grande produto. E como fez? Daqui a 100 anos, as escolas de administração ainda estarão discutindo o assunto. A seguir, propõe uma lista de chaves de seu sucesso. Capítulo 1. Foque. Em 1997, quando Jobs voltou para a Apple, a empresa produzia uma coleção de inconsistentes computadores, aparelhos periféricos, incluindo múltiplas versões do Macintosh. Depois de algumas semanas de reuniões da estratégia de produtos, ele finalmente se cansou. Basta! Gritou. Isso é uma maluquice. Pegou um pincel atômico, andou descalço até um quadro branco e riscou linhas verticais e horizontais para fazer uma tabela com 4 quadrados. É disso que precisamos, declarou. No alto das 2 colunas escreveu consumidor e Pro.
chamou as duas linhas de desktop e portátil. De agora em diante, a tarefa da equipe era concentrar-se em 4 grandes produtos, um para cada quadrado. Todos os outros deveriam ser descontinuados. Houve um silêncio de perplexidade, mas ao focar na produção de apenas 4 computadores, ele salvou a Apple. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer, disse ele. Isso vale para empresas e vale também para produtos. Depois de redirecionar a empresa, Jobs passou a levar seus funcionários mais valiosos para um retiro que chamava de os Top 100. No final de cada retiro, Jobs ficava na frente de um quadro branco. Ele adorava quadros brancos porque lhe davam total controle da situação e estimulavam a concentração. E perguntava: quais são as próximas 10 coisas que devemos fazer? Cada um dos participantes se esforçava ao máximo para incluir sugestões na lista. Jobs ia anotando e riscando as ideias que lhe pareciam idiotas. Depois de muitas disputas e muita discussão, o grupo finalmente escolheu uma lista de 10. Então Jobs cortava as 7 últimas e anunciava: para nós bastam 3. Foco era uma característica entranhada na personalidade de Jobs. Reforçada por seus estudos sobre o budismo, ele removia incansavelmente, como se possuísse um filtro mental, tudo que pudesse distraí-lo. Colegas e pessoas da família desesperavam-se quando ele estava focado em um assunto e precisava lidar urgentemente com um aborrecimento jurídico ou um diagnóstico médico. Jobs reagia com um olhar frio, recusava-se a desviar sua atenção intensa com um feixe de lasers enquanto não estivesse pronto. Já perto do fim da vida, Jobs recebeu em casa uma visita de Larry Page, que logo retomaria o controle da Google, a empresa que ajudara a fundar. Apesar das desavenças entre suas companhias, Jobs estava disposto a lhe dar alguns conselhos. Falamos muito sobre foco, lembrava-se ele. Imagine o que o Google quer ser quando crescer. Por ora, está tudo muito disperso. Quais são os 5 produtos em que você quer se concentrar? Livre-se do resto, porque são coisas que estão te prejudicando, estão te transformando numa Microsoft, estão te fazendo lançar produtos aceitáveis, mas não excelentes. Page ouviu o conselho. Em janeiro de 2012, mandou os empregados concentrar seus esforços em poucas prioridades, como o sistema Android e o Google+, e tornar esses produtos lindos exatamente como Jobs teria feito.